Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores filósofos e escritores do século XX, José Ortega y Gasset. E isso não é eufemismo, não. Eu acho que ele é um dos maiores mesmo, muito pelo livro dele, A Rebelião das Massas, que para mim é um dos maiores livros do século XX. Mas hoje nós não vamos falar sobre A Rebelião das Massas, mas sim sobre o ensaio dele, A Desumanização da Arte. Vamos lá, vamos falar sobre esse ensaio primoroso. A Desumanização da Arte, de José Ortega y Gasset, foi escrita em 1925. Então, Ortega y Gasset vivia aquela grande mudança na arte do começo do século XX. Então, o ensaio do Ortega y Gasset tem mais como função ou como objetivo tentar entender o que viria a ser essa nova arte que estava surgindo no começo do século XX. Essa arte que, por assim dizer, era revolucionária. Não no sentido político que a gente tem hoje, mas ela procurava novas, digamos assim, expressões artísticas que desvinculava com a arte antiga que vinha sendo feita até o final do século XIX e até por alguns artistas do começo do século XX. Então essa nova arte se voltava para a realidade de maneira diferente. E Ortega y Gasset tenta entender essa nova arte. E por mais que esse título, A Desumanização da Arte, pareça pejorativo, não foi essa a intenção do Ortega y Gasset. Ele não usa esse termo, desumanização, como um termo pejorativo, mas sim como um termo descritivo. Por quê? Porque Ortega y Gasset acredita que a nova arte é uma arte desumanizada. É uma arte que tenta fugir do propriamente humano, do humano demasiado humano. Então por isso que ela é desumanizada. Não que ela seja bárbara nem coisa do tipo, né? Como à primeira vista pode parecer e como alguns leitores conservadores e desatentos podem acreditar. Então, a nova arte que surge a partir do século XX, ela tenta, em certo sentido, se descolar do que é propriamente humano, diz Ortega y Gasset. Então, a gente vê um combate. Essa nova arte, ela vai contra os princípios do que em arte se chamou de realismo ou de romantismo, que era os dois grandes movimentos artísticos do século XIX. O realismo tentava, na medida do possível, transpor o real tal como ele se apresentava. Então, muitas vezes a gente lê um poema realista, lê uma história de ficção realista, a gente vê um quadro realista e a gente vê um retrato da realidade, ali, um retrato da realidade de todos os dias. Mas na nova arte não. Na nova arte, o que se busca não é o propriamente humano, mas é o propriamente artístico. Novas formas de ver o real. Que antes era uma arte que podia ser apreciada e vista por qualquer pessoa, independentemente se ela tinha alguma formação artística ou não, agora se torna uma arte diferente. É uma arte que nem todo mundo consegue apreciar, porque nem todo mundo consegue entender. Se uma pessoa comum, uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem a formação artística vê um quadro, lê um poema, um romance, ou vê uma escultura da nova arte, ele não compreende. Ele olha aquilo e aquilo lhe é estranho, não é propriamente, não fala com ele. Então a nova arte tem essa característica. Ela só consegue ser apreciada e entendida, por assim dizer, por artistas. Não por quem produz arte, propriamente dito, mas
por aquelas pessoas que entendem de arte. Porque é uma arte puramente conceitual. Então, quando a gente vê hoje quadros que parecem rabiscos feitos por crianças ou formas estranhas, a gente olha aquilo e fala, mas o que, que é isso? Aquilo tem vários conceitos artísticos que, se um artista ou alguém que entende de arte olha, fala, nossa, que coisa bela. E quem não entende olha aquilo, mas isso parece um desenho de criança. Então a arte se descola do homem do vulgo, como diz o Ortega Gasset, se descola da realidade das coisas e se encastela dentro da própria arte, dentro dos próprios conceitos artísticos. E o Ortega Gasset faz uma analogia muito, muito interessante. Podemos usar a analogia do óculos, mas ele faz a do vidro. Como se, em geral, os artistas olhassem a realidade através de um vidro, como se o vidro fosse a arte e a realidade estivesse atrás desse vidro. Os artistas, até o surgimento da nova arte, se interessavam tanto pelo vidro quanto pela realidade. A realidade era diferente do que era mostrado no vidro. Mas a nova arte, ela só se interessa pelo vidro, ou pela lente, por assim dizer. É uma arte pela arte. Ela não se interessa pela realidade, pelo que tem atrás do vidro. É apenas o vidro pelo vidro, a arte pela arte. Pois bem, a maioria das pessoas é incapaz de acomodar sua atenção no vidro e transparência que é a obra de arte. Em vez disso, passa através dela sem fixar-se e vai lançar-se apaixonadamente na realidade humana que está aludida na obra. Se é convidada a soltar essa presa e a deter a atenção sobre a própria obra de arte, dirá que não vê nada nela, porque com efeito não vê nela coisas humanas, mas sim apenas transparências artísticas, puras virtualidades. E esse afastamento do real, do mundo real, feito pela nova arte, se dá em dois movimentos, como diz o Ortega Gasset. Primeiro, pelo excesso de metáforas, que fica muito complicado e difícil para as pessoas que não entendem da arte captar do que está falando aquela metáfora. É uma metáfora muito abstrata. Ou algo que o Ortega Gasset chama de infrarrealismo, de fixar a atenção para um aspecto muito particular e muito menor da realidade. Isso é, de certa forma, fugir da realidade, porque o que fazia o realismo? O realismo, ele pegava aspectos, às vezes, pequenos da realidade e mostrava, através desses aspectos pequenos, algo transcendente, algo grande, algo que seria comum a toda espécie humana. Mas a nova arte faz o contrário. Ela não tem transcendência, não acredita em algo transcendente e grandioso, mas sim mostra o pequeno pelo pequeno, mostra o particular e o minúsculo pelo minúsculo. Ela abaixa, ela inverte, na verdade, a hierarquia de valores. A antiga arte tentava mostrar sempre o mais alto e o mais elevado da realidade, das coisas humanas, e a nova arte não. Um dos aspectos é mostrar o pequeno pelo pequeno. Uma cama desarrumada pode se tornar uma peça artística. E é simplesmente uma cama desarrumada. Não é nada. Não é nada. Não tem nada transcendente. Não tem nada superior nisso. É simplesmente mostrar a cama desarrumada porque é uma cama desarrumada. Isso a gente percebe, isso tem consequências até hoje. Até hoje.
Claro que na época do Ortega y Gasset, o movimento de cultura de massa ainda não estava disseminado completamente. Era algo que estava, digamos assim, no embrião ainda. Hoje, a questão da cultura de massa está disseminado de maneira decisiva. Hoje, todo mundo consome cultura de massa, o que seria, ou que é chamado de cultura popular, ou cultura pop, ou seja o que for. E nessa cultura popular tem aspectos dessa nova arte, de mostrar o pequeno, o irrisório, aspectos menores da realidade. Por exemplo, muitos filmes brasileiros se apegam a isso, se apegam a, por exemplo, pequenas questões, pequenos conflitos, e é o pequeno conflito pelo pequeno conflito. Não é nada superior, não é nada, eu vou mostrar o pequeno conflito para mostrar um grande aspecto transcendente da realidade brasileira. Não. É o pequeno conflito pelo pequeno conflito. Por exemplo, na literatura tem muito subjetivismo, um sujeitinho insignificante com seus probleminhas e a história é isso. Não tem nada além disso. É o pequeno pelo pequeno. E isso é algo que se disseminou na cultura de massa. E com outros aspectos entrelaçados, né, formou isso uma cultura de muito baixo valor. Uma cultura de massa que não tem nem o aspecto transcendente da arte antiga, da arte que se tornou clássica, né, do século XIX para trás, quanto conceitos complicados e abstratos da nova arte. É algo que traz algumas coisas da nova arte, mas de maneira muito empobrecida. Muito empobrecida. Para as massas mesmo, para as massas poderem entender. Se mostrar coisas complexas da nova arte, a massa não vai entender. Então mostra coisas da realidade, coisas pequenas, miúdas, e aí a massa entende. E aí a massa entende. Veja, as pessoas, em geral, né? Não vamos com teoria conspiratória, né? Em geral, as pessoas não fazem isso de propósito. As pessoas que fazem cinema, fazem séries, fazem novelas, coisas do tipo, elas não fazem isso de propósito. Eu vou empobrecer aqui de propósito para poder emburrecer a massa, coisas do tipo. A questão não é essa. A questão não é essa. Tem toda uma questão mercadológica, né, para poder vender. As pessoas tem que ser algo digerível para todo mundo, para o número maior possível de pessoas. E também esses artistas, cineastas, enfim, todas as pessoas que trabalham hoje com a arte mais visual, que isso é o que basicamente vende para as massas, eles aprenderam conceitos da arte nova, da arte, do que há de mais novo na arte. Mas eles também não vão passar isso propriamente, porque todo mundo, as pessoas em geral não vão entender, né? Então eles têm que fazer um arranjo. E esse é o arranjo que eles fazem. Além de tudo, tem muito da questão da filosofia materialista, que basicamente domina a cultura do Ocidente, o, o pessoal letrado ou a academia do Ocidente. Então, é isso que esses artistas aprendem na academia. E é isso que eles passam, muitas vezes, na sua arte. Né? É muito interessante a gente ler algo que foi escrito há 100 anos atrás e a gente vê os desdobramentos hoje. Hoje, o que Ortega y Gasset não falaria hoje dessa arte? Que, enfim, a arte de alta cultura é o que ele estava tentando descrever na época dele. Aquela arte antiga, que tentava mostrar a realidade tal como ela morreu completamente. Hoje, dificilmente, se alguém tenta fazer isso, ele vai estar remando contra a maré completamente. E é muito difícil retornar. Depois de mais de 100 anos da nova arte, um retorno é quase impossível sem alguma mudança, né?
porque já se passou muito tempo, né, da nova arte. Na época do Ortega y Gasset, ele não estava criticando propriamente a nova arte, mas sim tentando descrevê-la. E ele até diz que ela ainda não produziu algo grandioso, de grande valor, ainda pelo menos na época dele. É, a nova arte até produziu coisas de valor. Isso se a gente pegar e tentar compreender. Eu sou uma pessoa que não tem os conceitos artísticos, então se eu vejo a nova arte eu não entendo. Então a gente tem que pegar a nova arte com uma espécie de uma bula ou um receituário para poder entender o que aquele artista está fazendo. E muitas vezes é algo até interessante. Bom, é interessante esse conceito, etc. Mas eu acho que, pelo menos é a minha visão, olhando de fora, eu como um não artista, né? Eu acho que acabou tendo até um esgotamento dessa nova arte. Porque a arte pela arte, no fim das contas, ela acaba cansando, vira uma espécie só de diletantismo. Principalmente, por exemplo, em literatura. Em literatura, que ela, na minha concepção, serve para moldar o imaginário das pessoas. Se a gente molda o nosso imaginário apenas de conceitos, conceitos artísticos, ou enfim, conceitos filosóficos, ou conceitos seja lá do que for, e não preenche de coisas reais o que ela deveria fazer, a literatura devia se voltar para as coisas reais e transmitir isso para as pessoas de maneira imaginativa, aí aumentando o imaginário e tudo mais, isso acaba tendo um esgotamento. E muitas vezes as pessoas, os artistas, ou as pessoas que consomem essa arte, elas da, percebam, muitas vezes elas acabam se descolando da realidade. Elas têm um grau de compreensão das coisas, dos acontecimentos, enfim. Você pede para ela, descreva o que está acontecendo. Descreva a situação atual do mundo, por exemplo, ou do seu país, ou coisa do tipo. Ela tá num grau de, muitas vezes, de abstracionismo que ela não consegue compreender. Ou quando tenta compreender de maneira muito histérica e muito descolada da realidade. Esse que é o problema. Nem sempre os artistas foram assim. E eu acredito como eu já disse, vendo de fora, que já chegou num esgotamento. O que vai ser da arte daqui para frente, o que vai ser de todas as formas de arte, né? É algo que nós vamos ver. A arte popular é algo que, essa arte de massa, feita para as massas, é algo que dificilmente vai acabar. Mas eu acho que dá para se fazer um tipo de arte popular, um tipo de arte para as massas, de maneira um pouco mais qualificada. Por exemplo, no Brasil mesmo, se a gente pega o samba, que era feito nos anos 50, nos anos 60, enfim, até um pouco antes, nos anos 40, a gente vê músicos com e uma qualidade de música muito, muito boa. E aquilo era música popular, era música para as massas, para as pessoas comuns. E essa música fala para todos nós. Fala de dramas humanos, é uma música bem arranjada muitas vezes. E aí a gente vê o que é música popular hoje, e o que é consumido pelas massas hoje é um negócio de muita baixa qualidade. Muita baixa qualidade. Que prende as pessoas num mundinho insignificante de mesquinharia muito que, enfim, a arte é para elevar a alma humana, levar ela para uma outra altura. Se ela fica apenas no diletantismo ou se ela prende a alma humana, ela ancora a alma humana e desce para as profundezas do grotesco, eu acho que é uma arte que não serve para nada.
Mas enfim, de qualquer forma, vale muito a pena ler esse ensaio do José Ortega y Gasset, um dos, na minha opinião, um dos maiores filósofos do século XX, filósofo espanhol. E é uma leitura muito rápida e fácil. É algo que fala para todos nós que gostamos de arte, literatura, pintura, cinema, enfim. Vale a pena a leitura. É isso o vídeo de hoje, a dica de livro e tudo mais. Forte abraço!